que você se coloque de pé. Glória a Jesus. Para nós lermos a poderosa palavra do Senhor. Peço para os irmãos agora me dar um pouco da sua atenção, para mim poder explanar a poderosa palavra do Senhor nessa noite. Amém? Os irmãos notaram aí no começo que nós estávamos numa batalha para poder cultuar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus deu para os pastores uma visão que talvez os demais não conseguem enxergar. E nós estamos aqui em espírito, buscando a face do Senhor. E nós precisamos viver aqui dentro, não o terreno, mas o sobrenatural de Deus. Amém? Por isso, a exortação de começo, para que a gente pudesse chegar, aleluia, na presença do Senhor. A Bíblia diz que quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda os teus pés quando tu entrares. Deus maravilhoso. A gente tem que ter uma forma de chegar na presença do Pai. Amém, Jesus. Quando a gente chega aqui, nós devemos estar voltados para adorar a Deus. No momento que a igreja começou, aleluia, a entrar nesse processo, já começou a mudar o ambiente, começou a ficar gostoso, começou a aparecer os glória a Deus, os aleluia, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém, Jesus. Então aprenda a adorar o Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Eu não vou fugir do tema que Deus me deu. Aleluia. Pensei até em continuar pregando o texto ali que o pastor Alexandre leu para nós. Vou pedir para o irmão Sandro, desliga um pouquinho o ventilador para nós ali, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. As crianças ficam bem quietinhas agora, sentadinhas as crianças. Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Amém? Glória a Deus. Versículo 1 em diante. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se orgulha ou se ensoberbece. Aleluia. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho embaçado, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido.
Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deste é O amor. o amor. Senta glorificando a Deus. Feliz e bota no fundo bem baixinho para nós. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar glorificando a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Vou aproveitar que nós estamos em casa e os da casa, aleluia, para falar um pouco para a igreja nessa noite. Vem baixinho. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus a ti. Amados irmãos, lemos uma palavra aqui que é direcionada para a igreja de Cristo. Talvez não vai sair. Amém, Jesus. Talvez hoje não vai ter profecia, nem revelação. Não vai ter ninguém caindo no manto, nem no espírito, meu irmão. Glória a Deus. Mas nós vamos falar o que está escrito. Amém, Jesus. Amém? Amém. Conversando com os pastores desse ministério obreiro, onde eu estive na casa do irmão Sandro e da irmã Lúcia, e lá eu falei, nós vamos pregar o que está Escrito. Glória a Deus. Tem muitas pregações aí sendo pregadas que não convém ser falado, nem no meio do ímpio, quanto mais no meio dos crentes. Santo é teu nome. Mas nós ainda temos esse costume, um bom costume de pregar o que está escrito. Amém, Jesus. E o apóstolo Paulo, aqui direcionado para a igreja, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu soubesse falar todas as línguas, que eu fosse fluente em várias línguas, que eu fosse poliglota, que eu fosse alguém que tivesse muito estudo, ou quem sabe até falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, Aleluia! Salva aí, Jesus. nada disso teria sentido. Amém. Em outras palavras, ele está dizendo assim: igreja, ainda que nós tenhamos tantas coisas, ainda que sejamos dotados de tantas coisas, de várias riquezas, e que pessoas olhem para nós com deslumbre, se nós não tiver amor, Glória a Deus. não vale a pena nós nos reunirmos no nome do Senhor. Amém, Jesus. Não tem sentido, não tem o porquê nós estarmos aqui. Aí ele vai falando. Seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Sabe quando tu bate no sino lá e dá bom, bom? Sabe quando tu bate num tambor e dá aquele estouro? Só faz barulho. Só faz um som que pode até chamar a atenção de outras pessoas. Mas quando chegar no momento, aleluia, apropriado, que é para ver se tem alguma coisa que aproveita, nada disso tem sentido. Deus maravilhoso. Vai falando aí, Senhor. Está dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Maravilhoso é teu nome, Jesus. Tem um monte de profeta, Rodrigo. Mas a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Glória a Amém? Deus. Muitos se auto-intitulando profetas. Mas a palavra do Senhor diz que não existe mais profeta. Existe o dom de profetizar. O dom do Espírito Santo distribui para aquele que o busca. Mas se ainda assim eu profetizar e não tiver amor, nada disso teria sentido. Amém, Ele Jesus. vai dizendo: e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, ponto de transportar monte, se não tiver o amor, nada serei. Pastor, eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho uma fé, pastor, que tudo que eu peço para Deus, Deus me alcança. Aleluia! Eu tenho uma fé inabalável. Eu tenho orado, eu oro pelas madrugadas,
Verdade, Olha, a Bíblia vai dizendo mais. Usa o teu vaso. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Na sociedade existe um povo aí que faz muita caridade. Existe uma turma aí que abre ONGs, que alcançam cestas básicas, que supostamente parece ser boa coisa, mas quando a gente fala da palavra de Deus, eles não querem a palavra de Deus, porque nós só podemos ser tocados pelo amor de Deus se nós estivermos enquadrados na palavra de Deus. Glória! Porque Deus é amor. Amém, Jesus! A Bíblia diz que é muito fácil nós amar aquele que nós amamos, que nos ama. É muito simples nós amar, é fácil. Eu amava o pastor Alexandre, estou sempre com ele. Ele divide das mesmas opiniões que eu. Estamos sempre buscando em oração, em comunhão. E quando chegar o momento de ter uma discordância entre eu e ele, continuaremos a amar? Continuaremos ainda usando desse amor, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus! Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você, ó, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, aleluia. Glória a Deus! E aí vem o irmão Paulo louvar e ele louva 3 hinos, 4 hinos, 5 hinos. E aí eu já fico enciumado, só devo ganhar a oportunidade. É só usa ele agora, é só o irmão Paulo. O amor não arde em ciúmes. Deus é maravilhoso. Usa ele, Senhor. Glória. Usa teu servo, para que se abra o céu, para que eu sinta a tua glória, para que eu sinta o teu toque, para que você me encha, me transborde do teu amor, do teu carinho, Senhor. Usa ele, Jesus. Glória a Deus! Eu tenho amor pela tua obra. Eu desejo Amém, Jesus. e que o Senhor Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus! Amor, o amor é paciente, ele sabe esperar. Meu Deus. Esperar o meu momento. A hora vai chegar. Amém, Jesus. E quando chegar, eu vou fazer a tua obra com amor, Senhor. Glória a Deus. Vou fazer a tua obra com carinho, Senhor. Porque o amor, ele é paciente, é benigno, ele é bondoso. O amor não arde em ciúmes. Em outras palavras, diz aqui, e não se ufana, ele não se orgulha. É só eu que sei pregar. É só eu que sei louvar. Eu louvo melhor que ela. Eu louvo melhor que ele. É só eu que sei fazer as coisas. Não. Aleluia. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus! Nada. Aleluia. O amor não se ensoberbece. Que palavra. Não conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Eu venho aqui para que eu possa aparecer. Eu venho aqui para que todos possam me ver. Eu venho aqui porque eu estou ganhando algo em troca. Esse não é o amor de Jesus. Jesus, quando esteve aqui, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Vai falando aí, As Jesus. raposas têm seus covis. E os Usa teu pássaros vaso têm aí, seus Senhor. ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Santo é o nome do Senhor Jesus. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Eu poderia vir aqui e contar alegres mentiras para vocês. Pegaram a revelação?
Eu poderia vir aqui e falar palavras que vocês gostariam de ouvir. Mas não é o que o Senhor gostaria que vocês viessem a ouvir. Glória a Deus. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, Jesus. Pastor, eu vim aqui para ouvir que eu ia ter uma chave no carro. Deus pode dar um carro? Não, pode dar um carro. Deus é dono do ouro e da prata. Glória a Deus. Pastor, eu vim aqui para saber dos meus papéis que estão na justiça. Eu quero que resolva esses papéis. Eu quero que alguém revele essa situação. Maravilhoso é teu nome, Jesus. O nome disso é crente feiticeiro. É a mesma coisa que tu ir numa mesa de tarô, numa cigana, tu ir aí num lugar onde te coloca búzios, é a mesma coisa. Porque o que nós precisamos é da palavra. Glória a Deus. Precisa é da verdade. O que nós precisamos é uma vida de abnegação, uma vida de renúncia na presença do Senhor. Para que a gente possa aprender o que é o amor de verdade. A Bíblia vai dizendo. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Ensina nós aí, Espírito. O amor é sofredor. Amém? Amém. Quando o homem e a mulher se conhecem, no começo é tudo rosas. Aí quando se juntam, daqui a pouco começam as dificuldades. E vem as provações. E só vê realmente se tem amor é quando passa pela provação. Glória a Deus. Muitos relacionamentos acabam na primeira provação. Porque não tinha amor. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aleluia. Muitos começam na caminhada do Senhor, cantando os corinhos, como o irmão Paulo toca aqui. Vem comer um cachorro quente no final do culto do sábado. É uma maravilha. Mas quando a palavra do Senhor começa a confrontar, a palavra do Senhor começa a apertar, começa a colocar no caminho certo, começa a se apresentar com uma verdade absoluta para a sua vida, muitos desistem porque não tem amor à palavra. Aleluia. Vai falando aí, Jesus. Usa teu vaso aí. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais se acaba. Glória a Porque Deus. acabou o relacionamento, acabou o amor. Mentira do diabo. Nunca teve. Olha, Deus tinha uma maravilhoso. afinidade ali, química, carne. Aí daqui a pouco já não tem mais aquilo. Mas se fosse amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém, Jesus. Glória a Deus. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. A Bíblia diz que horas falamos, horas profetizamos. Glória a Deus. Amém, Jesus. Sabe quando escapa assim, tomara que morra? Horas falamos, horas Profetizamos. tu vai ver quando tu casar. Tá? Horas falamos, ora profetizamos. Aleluia. Quando, porém, vier o que é perfeito, quem é que é perfeito, igreja? Jesus Cristo. Jesus. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Misericórdia, Senhor, da nossa alma. Glória a Deus. Porque quando Jesus vier, e Ele é perfeito, o que não é perfeito será aniquilado. Aleluia. Deus maravilhoso.
A Bíblia diz que nós estamos numa constante busca da perfeição, de um aperfeiçoamento pelo Espírito Santo de Deus. E o sinal que nós estamos no caminho é uma vida de amor, aleluia, à palavra do Senhor. Boa glória! Amém, Jesus! Está doendo, Senhor, mas eu não te nego. Deus maravilhoso! Às vezes, Senhor, parece que eu não posso suportar, mas aqui estou para a tua glória, Senhor. Amém, Porque eu amo a tua palavra, eu amo a tua casa, eu amo as coisas do céu, eu amo estar no ambiente profético. No nome de Jesus, Senhor, derrama esse amor sobre as nossas vidas. Glória a Deus! Aleluia. E quando eu era menino, quando eu não tinha entendimento, quando eu era criança, falava como menino. Obrigado. Não quero mais te servir. Não quero mais essas coisas de crente. Menino. Criança que diz, não quer. Come? Não quero. Bebe? Não quero. Vamos pro colégio? Não quero. Menino. Não sabe o que é bom para ele. Santo é teu nome, Jesus. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem grande, desisti das coisas próprias de menino. Deus maravilhoso! Quando eu cresci espiritualmente, quando eu cresci na graça, quando eu cresci no conhecimento, quando eu passei pelas provas e conheci o que é amor de verdade, eu deixei as coisas de menino para fazer as coisas que agradam a Deus. Glória a Deus! Santo é teu nome, Jesus! Toma esse remédio, menino. É amargo, mãe. É amargo, mas é pro teu bem, não quero. Aí quando chega a ser adulto, tu sabe que é amargo. Mas tu sabe que se tu não tomar aquele remédio, é você que vai sofrer. E aí você vai lá e toma. Deixou de ser Menino. Glória a Deus! Vamos ter que te dar uma injeção. Dê logo 2. Amém? Amém, Jesus! Deixou de ser menino. Porque agora vemos como um espelho embaçado. Ou seja, hoje as coisas de Deus, para nós que somos carnais e ainda terrenos, nós vemos e nos alegramos com a presença, o louvor, glória a Deus, mas para nós ainda é embaçado, irmão Paulo. A gente não consegue contemplar o todo que tem para ser revelado na minha vida e a tua vida. Aleluia. Glória a Deus! A gente vê as coisas como se fosse um espelho embaçado. A gente consegue ver ainda o deslumbre das coisas do céu. Aleluia. Mas ainda não vemos o completo das coisas de Deus. E ele diz, porque agora vemos como um espelho embaçado, então veremos ele face a face. Glória! Quando o perfeito que é Cristo Jesus se manifestar no nosso meio. Glória a Nós Deus! não vamos mais ver como um espelho embaçado. Vai ser glória, 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 santo, santo, santo. Não vai ter mais choro, não vai ter Maravilhoso mais é teu nome, luta, não vai ter Jesus! mais batalha. Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia. Presença do céu na nossa vida. Deus maravilhoso! Glória a Deus! Mas tem que deixar de ser menino. Amém, Jesus! Aleluia. Glória a Deus. Deixar de ser menino. Agora eu conheço em parte. Se eu perguntar aqui quem é que conhece Jesus, quem ouviu falar de Jesus, aí cada um vai dar o seu testemunho. Eu digo para vocês. Jesus é aquele que morreu na cruz. Nós conhecemos ele em parte, aleluia. Em algumas nuances, em algumas coisas que nos falaram, em algumas coisas que lemos, em algumas coisas que foi testemunhado. Aleluia. Agora eu conheço em parte, então
conhecerei como também eu sou conhecido deles. Aleluia. Tem um ditado que os irmãos têm falado aí ultimamente: eu te conheço, Jacó. Do teu marido tu te esconde, da tua esposa tu te esconde, do teu pai tu te esconde, da tua mãe tu te esconde. Mas de Jesus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo que percorre toda a terra. Amém, Jesus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como fugir do raio-x de Jeová. Maravilhoso é teu nome. E agora eu Jesus. conheço ele por parte, então conhecerei como também eu sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Eu tenho fé, eu tenho esperança, mas não tenho amor. Eu tenho fé que Jesus cura, liberta, salva. Eu estou esperando a volta de Cristo, mas se não tiver o amor, a igreja que não tiver o amor, ela pode ser muito bonita, ela pode estar lotada de crente, todos eles dizimistas e ofertantes, mas se não tiver o amor, nós vamos ficar abandonados. Deus maravilhoso. Santo é pastor, tu está falando essas coisas estão doídas ao meu coração. Eu estou falando para você porque eu te amo. Glória a Deus. E eu quero ver você na glória. E eu também preciso pregar essa palavra. Porque naquele dia o Senhor vai me cobrar, aleluia. Eu te amei e te provei lá na cruz. E te coloquei como pregoeiro do meu evangelho. E você não pregou a palavra. É forte. Meu Deus. João 3,16. O que diz na Bíblia lá? É no Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus mandou os profetas, Deus mandou seus discípulos, apedrejaram e os mataram. Deus alertou o povo sobre o dilúvio. Deus alertou o povo sobre inúmeros massacres. E o povo virou as costas para Deus. E quando Jesus foi pregado no madeira, era como se ele estivesse desenhando assim, ó. Já que vocês não entenderam o que é amor, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês explicitamente o que é o amor. Vou morrer no teu lugar, ainda sendo você pecador e sabendo que você não me ama. E a Bíblia diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Amém, Jesus. Jesus disse também que não existe prova maior do que o amor do que dar a sua vida pelos seus irmãos. O pastor falou na semana passada que podia estar em casa assistindo a Netflix. Glória a Deus. Podia estar em casa tomando um chimarrão. Mas tu me amou. Louvado é teu nome, Jesus. Me amou. Graças te damos, Senhor. Me amou. Deus Veio maravilhoso. cuidar da minha alma. Santo Veio é teu zelar da nome. minha alma. Depois de um dia de cansaço e trabalho, de inúmeras batalhas carnais e terrenas aqui, eu vim me reunir com um povo que tem amor, que tem zelo nas coisas de Deus, que está interessado nas coisas do céu e que tem o desejo de mostrar para Deus o quanto nós o amamos também, porque Ele nos amou primeiro. Boa glória! Amém, Jesus! Glória a Jesus. Sabe como é que nós vamos encher essas cadeiras aqui? Maravilhoso é teu nome. Quando eles forem atraídos pelo amor dessa igreja. Glória a Deus. Da mesma forma que nós fomos atraídos para Cristo. Porque Ele nos amou quando ninguém mais nos amava.
Nem eu mesmo mais me amava. Quando nós estivermos nessa unidade de fé, em amor, aí sim, nós vamos encher. Eu creio, Jesus, essas cadeiras. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Não importa se não teve rodopio, profecia, língua estranha. Mas eu precisava falar das escrituras. Glória a Deus. Amém. Os irmãos que estão escutando aí, que vão ver mais tarde, essa vai ser a nova didática do ministério. 100% bíblico. Palavra. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso que você pregue a palavra. Glória a Deus. Maior prova que tu me ama. Abre as escrituras e pregue a palavra para mim. Dá para mim comida do céu. Pão quentinho do céu. E sair daqui alimentado. Sair daqui regozijando. Entendido que Deus me ama. E que eu preciso amar também. Glória a Deus. Deixei as coisas de menina, irmão Paulo. Foi profetizado num culto e tu estava no culto. Acabou. O que ele falou mesmo? Você se lembra? Acabou a bagunça. Amém? Ajeita a casa. Deixamos de ser menino. E vamos servir a Deus de verdade. Como servo de Deus e discípulo do Senhor. Glória a Deus. O Senhor diz para nós: ide e fazei discípulos. Amém? Amém? Fazer discípulos. Não ajuntamento, mas discípulos. Glória a Deus. Glória. Último recado do Espírito Santo para a igreja. Deus maravilhoso. Jesus está voltando. Glória a Deus. E nós, com uma vontade terrena, não vamos subir. Nós precisamos estar cheio, transbordando do Espírito Santo. Transbordando. Amém, Jesus. Vou fazer uma pergunta aqui agora. Quem já é batizado com o Espírito Santo de Deus aí? Glória a Deus. Amém. Quem não tem dúvida que é batizado com o Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Amém? Amém. Ah, mas eu não falo em línguas. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando do batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem tem o batismo do Espírito Santo é uma pessoa que tem um coração quebrantado. Amém? Amém. Quem é batizado no Espírito Santo, levanta a mão aí, por favor. Glória a Deus. Quem ainda não é batizado no Espírito Santo, não tenha vergonha. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Ô, glória! Deus. Meu Deus. Tem certeza? Você tem certeza que quer ser batizado no Espírito Santo? Glória a Deus. Então você se coloca de pé agora. Glória a Deus. A tua oração a partir de agora, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, a tua oração a partir de agora, tu vai amarrar o sapato. Senhor, me batiza do teu Espírito Santo. Pedir, pedir, e dar-te-vos. Amém. Buscai, buscai, e achareis. Santa Batei, batei, e a porta vos será aberta. Se Deus, se o homem sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai não lhe daria o Espírito Santo de Deus. Amém. Vai tomar banho, está esfregando a cabeça lá, Senhor, me batiza do teu Espírito Santo. Está trabalhando, Senhor, me batiza do teu Espírito Santo. O nome disso é intimidade com Deus. Amém, Jesus. Enquanto está pensando as coisas erradas, não. Vai orando. Senhor, me batiza do teu Espírito. Quero deixar de ser menino, Senhor. Me batiza do teu Espírito Santo. Olha o teu coração quebrantado, Senhor. Eu quero abrir as Escrituras e quando eu abrir as Escrituras, as palavras venham ser reveladas no meu coração. Eu não quero ler mais como uma revista com a Bíblia, Senhor.
Eu quero ter revelação das Escrituras. Glória a Deus. Sabe por que tu não entende a palavra do Senhor? Maravilhoso é teu nome. Falta a presença do Consolador, do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Amém. E você que faz tempo que não é renovado com o Espírito Santo, cadê você? Hã? Cadê você que faz tempo que não corre uma lágrima do olho? Maravilhoso é teu nome, Senhor. Hã? Tá todo mundo bem? Eu estou realizando. Ô glória! Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. E quem nunca quer deixar, aleluia, de sentir a presença do Senhor? Glória a Deus. Amém, Vou falar Jesus. desses 3 tipos de pessoas nessa noite. Deus, O Espírito Santo de Deus me guia aqui. E nós vamos orar agora no nome de Jesus. Pega na mão do teu irmão aí, da tua irmã. Glória a Deus, não fique sozinho, eu vou pegar na mão do aí. Glória a Deus. Pega aí, irmão Paulo. Pega na mão dele aí, pega na mão dele. Pega na mão dele aí. Glória a Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Nós vamos orar agora, nós vamos pedir para o Senhor fazer um obrão tremendo aqui. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não me importa com mais nada, eu só preciso de Ti, Senhor. Eu só preciso da Tua graça me basta, Senhor, nessa noite. No nome de Jesus, começa a chamar a atenção do Senhor agora. Começa a pedir para o Senhor renovo. Começa a pedir para o Senhor graça. Começa a falar com Ele aí, Senhor, aleluia. Eu quero ser cheio do Teu amor, transbordante do Teu amor nessa noite. No nome de Jesus, Senhor. Deus agora e me poder agora, Senhor. Reverimos a Tua graça, o Teu poder, a Tua autoridade, Senhor, aleluia. Queremos ser batizados com o Teu Espírito Santo. Queremos ser renovados pelo Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Se eu ainda não consigo te amar, Senhor, do jeito que o Senhor gostaria que eu te amasse, me ajuda, Senhor, aleluia, a dobrar, Senhor, meu joelho pela Tua casa. Me ajuda a me interessar nas coisas do céu. Me ajuda pelo desejo, Senhor, de amar como o Senhor amou, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, toma conta das nossas vidas. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a continuar, Deus, a glorificar, exaltar e dizer o Teu nome, nossa glória, saber. Tu pode batizar, Senhor, nessa noite. Tu pode, Senhor, aleluia, abençoar a Sua obra. Não queremos mais ser meninos, Senhor. Não queremos mais, Senhor. Queremos gastar na dimensão do Teu Espírito Santo. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória, 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 glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus, renova a igreja. Dá graça para adorar. Dá força para desfrutar, Senhor. Jesus, aleluia, 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 continuamos cantando, continua, aleluia, nessa noite, obrigado do céu, glória, glória, repete com o pastor agora, glória, 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 oh glória, Jesus, glória, coloca, Senhor, aleluia, no meu lábio, o desejo de te buscar, oh glória, 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 glória.
Eu